Em 2014, a Theranos era a joia da coroa do Vale do Silício, avaliada em 9 bilhões de dólares, com Elizabeth Holmes, a nova Steve Jobs, estampando capas de revista. Ela prometia uma revolução, exames de sangue completos com apenas uma gota, usando a máquina Edison. Mas em outubro de 2015, tudo desmoronou. Um artigo investigativo do Wall Street Journal revelou que a tecnologia não funcionava e que a empresa fraudava seus resultados. O castelo de cartas começou a desabar, expondo uma fraude monumental que hipnotizou investidores e a elite americana por mais de uma década. No auge, em 2014, a Theranos não era apenas uma empresa promissora, era um fenômeno cultural. A jovem e carismática Elizabeth Holmes, então com 30 anos, havia atraído uma lista estelar de investidores, incluindo Larry Ellison, Rupert Murdoch e a família Walton, Walmart. Com uma avaliação de 9 bilhões de dólares, a startup contava com mais de 800 funcionários e planos ambiciosos de expansão, incluindo parcerias com grandes redes de farmácias como Walgreens e Safeway. O discurso de Holmes sobre democratizar a saúde e tornar os exames mais acessíveis ressoava profundamente, pintando um futuro brilhante e revolucionário. A ascensão de Elizabeth Holmes e da Theranos foi um feito de marketing e relações públicas quase tão impressionante quanto a tecnologia que ela supostamente inventou. Fundada em 2003, com apenas 19 anos, Holmes deixou Stanford para perseguir seu sonho. O segredo inicial foi o sigilo absoluto e a narrativa convincente de uma jovem visionária com uma missão nobre. Ela cultivou uma imagem inspiradora, vestindo-se com o icônico suéter preto de gola alta, remetendo a Steve Jobs. A confiança do público e dos investidores foi conquistada através de apresentações de gala, conselhos consultivos recheados de ex-militares e políticos renomados, como George Shultz e Henry Kissinger, e a promessa de uma tecnologia disruptiva que mudaria a medicina. A falta de escrutínio técnico detalhado permitiu que a percepção de sucesso superasse a realidade dos fatos por anos. A decisão fatal da Theranos não foi uma única ação, mas um padrão de engano que se tornou insustentável. A principal falha residia na própria tecnologia. A máquina Edison e seus sucessores simplesmente não conseguiam realizar a vasta gama de testes prometidos com precisão e confiabilidade. Em vez de admitir as limitações ou investir mais tempo no desenvolvimento, Holmes e seu parceiro Sunny Balvenie optaram por uma estratégia de ocultação e fraude. Eles continuaram a usar máquinas de diagnóstico convencionais, desenvolvidas por outras empresas, para realizar a maioria dos exames, secretamente adulterando os resultados para que parecessem vir de seus próprios dispositivos. Pior ainda, eles falsificaram relatórios de validação e enganaram os reguladores. Essa dependência de máquinas estrangeiras e a falsificação de dados se tornaram o cerne da fraude que seria exposta, minando a credibilidade de toda a operação. O colapso começou oficialmente em outubro de 2015, quando John Carreyrou, do Wall Street Journal, publicou uma série de artigos investigativos expondo as falhas da tecnologia Theranos e as práticas fraudulentas. Ele revelou que a máquina Edison era imprecisa e que a empresa usava equipamentos de diagnóstico de terceiros, muitas vezes sem a devida validação. A reação foi imediata e devastadora. A Walgreens suspendeu sua parceria, e os investidores começaram a questionar tudo. Órgãos reguladores, como a FDA e o CMS, Centers for Medicare e Medicaid Services, intensificaram as investigações. Em 2018, a Theranos fechou suas portas após ser proibida de operar laboratórios de diagnóstico por 2 anos e enfrentar ações legais bilionárias. A promessa de revolução se transformou em um dos maiores escândalos de fraude da história da tecnologia. As consequências para Elizabeth Holmes foram severas. Em 2018, ela e Sunny Balvenie foram indiciados por fraude eletrônica e conspiração. Após um julgamento longo e dramático, Holmes foi considerada culpada de fraude e conspiração contra investidores em janeiro de 2022, sendo sentenciada a 11 anos de prisão. Balvenie foi condenado em outros casos relacionados a Theranos. A empresa, outrora avaliada em 9 bilhões de dólares, foi liquidada, e os investidores perderam centenas de milhões. O escândalo Theranos deixou um rastro de desconfiança no Vale do Silício, servindo como um alerta sombrio sobre os perigos da ambição desenfreada e da falta de ética na busca por inovação. A lição mais importante da Theranos é clara: a inovação sem ética e sem substância real é apenas uma ilusão perigosa.
A tecnologia deve ser validada, as promessas devem ser cumpridas e a transparência é fundamental. A ganância e a pressão por resultados rápidos podem levar à ruína, prejudicando não apenas os envolvidos, mas também a confiança pública na inovação e na ciência. A verdade, por mais difícil que seja, é sempre o melhor caminho. A história da Theranos é um conto de advertência moderno sobre a linha tênue entre a genialidade e a fraude. O que mais te chocou nessa história? Conta para a gente nos comentários. E se você gostou dessa narrativa dramática de negócios, não se esqueça de se inscrever no Bilhões e Ruínas e ativar o sininho para não perder nenhum desdobramento de impérios. Qual outra história de fracasso empresarial você gostaria de ver aqui?